declarou minha sogra na reunião de família, exigindo metade da minha renda. É o justo. Meu marido assentiu. Eu sorri de canto, e os sorrisos convencidos deles desapareceram rapidamente quando respondi. Casei com Maddox há 3 anos. Eu tinha 26 anos na época, trabalhava com análise de dados e ganhava bem. Maddox nem tanto. Ele tinha grandes sonhos, mas nenhum plano concreto, sempre pulando de uma ideia de negócio para outra, alegando que estava prestes a alcançar algo grandioso. Acreditei nele no começo, pensei que ele só precisava de tempo. No fim das contas, ele precisava de uma patrocinadora em tempo integral, e eu fui ingênua o suficiente para assumir esse papel por 3 anos. Eu pagava a maioria das contas. Aluguel? Eu. Supermercado? Eu. Plano de saúde? Eu. Maddox contribuía quando podia, o que não era frequente. Os pais dele, especialmente a mãe, Carol, sempre inventavam desculpas para ele. Ele está apenas se encontrando, diziam. Algumas pessoas demoram mais para ter sucesso. Você deve apoiar seu marido. Achei que era algo temporário. Achei que ele amadureceria. Eu estava errada. Um dia, Maddox me disse que sua mãe queria que fossemos até a casa dela para uma reunião de família. Presumi que fosse sobre mais um desastre financeiro dele, o que acontecia com frequência. Talvez ela quisesse discutir maneiras de investir na próxima grande ideia dele. Eu não fazia ideia de que estava prestes a ser emboscada. Chegamos à casa da Carol e toda a família estava lá. O pai dele, Dawson. Os irmãos, Jason e Kylie. As esposas deles. Até a irmã da Carol. Todos estavam sentados na sala de estar com expressões sérias, como se fossem discutir uma crise nacional. Sentei-me ao lado de Maddox. Ele não parecia nervoso. Na verdade, estava com um ar de superioridade. Carol pigarreou, juntando as mãos como se fosse fazer um grande anúncio. Desde que você se casou com esta família, agora nos deve metade do seu salário todo mês. Assim mesmo, como se estivesse afirmando um fato simples. Eu ri. Ri de verdade porque achei que fosse uma piada. Não era. É apenas o justo, disse Maddox, assentindo como um papagaio treinado. Todos nós compartilhamos o que temos. E agora você tem mais do que todos nós. Você só pode estar brincando comigo, falei, olhando ao redor. Deixe-me ver se entendi. Vocês querem que eu simplesmente entregue metade do meu salário para todos vocês, todo santo mês? Carol sorriu, como se estivesse me fazendo um favor. Somos família, querida. E a família se ajuda. Olhei para Jason e Kylie. Então vocês também estão contribuindo? Kylie deu um sorriso sarcástico. Não ganho o suficiente. Jason nem teve coragem de me encarar. Virei-me para Maddox. E você? Está entregando metade do que ganha? Silêncio. Carol bufou, como se eu estivesse sendo difícil. Querida, você ganha mais do que o suficiente para cuidar de todos nós. Nós apoiamos o Maddox a vida toda. Agora é a sua vez. Somos uma unidade e temos que cuidar uns dos outros. Apoiaram o Maddox? Repeti. Quer dizer que vocês o sustentaram. Maddox segurou minha mão, me lançando aquele olhar de por favor, não me envergonhe. Olha, é só dinheiro, amor, disse suavemente. Você ainda pode ficar com a metade. Ah, entendi agora. Isso era um plano. Um golpe longo e eu era trouxa. Levantei-me, peguei minha bolsa e sorri. Bom, então vocês não vão se importar se eu parar de trabalhar de vez. Se o meu dinheiro é o nosso dinheiro, então eu devo ter voz sobre como ele é usado, certo? E eu digo que estou fora. Nunca vi um grupo de pessoas parecer tão estúpido ao mesmo tempo. Você não faria isso, disse Carol, a voz se elevando. Você está exagerando, disse Maddox rapidamente. Kylie riu nervosamente. Vamos lá, não seja dramática, murmurou. Virei-me para Carol. Vocês se ouvem falando? Não estão pedindo ajuda. Estão exigindo que eu vire o caixa eletrônico pessoal de vocês. Carol perdeu a compostura. Sua egoísta. Eu saí andando. Maddox veio atrás de mim. Você está falando sério agora? Ele esbravejou quando saímos. Você espera que eu simplesmente entregue metade do meu salário. Como se eu devesse isso a você. Como se devesse a eles. É sobre família, disse ele. Como se isso fosse uma justificativa válida. Não é sobre controle. É sobre você não querer trabalhar enquanto eu financio o estilo de vida da sua família inteira. E eu cansei. Maddox passou as mãos pelos cabelos. Olha, amor. Chega de amor. Você acabou de me mostrar exatamente qual é o meu lugar nesta família. Então eu sou só o dinheiro agora? Isso não é verdade, de verdade. Cruzei os braços. Você teria me contado sobre esse pequeno plano se eu ganhasse menos? Silêncio. Era o que eu pensava. Eu não voltei para casa com ele. Fui direto para a casa de uma amiga e passei a noite lá. Enquanto eu estava deitada encarando o teto, percebi o quão estupidamente cega eu tinha sido. Isso não surgiu do nada. Havia tantos sinais. Maddox nunca tomava atitudes reais para conseguir um emprego estável. Carol sempre falava sobre como as mulheres deveriam contribuir, mas nunca cobrava nada dos filhos. O jeito como Maddox defendia a família dele, não importava o que mesmo quando eles estavam claramente errados. Eles estavam me preparando para exatamente esse momento. E agora achavam que eu simplesmente entregaria meu futuro em números.
Não ia acontecer. Acordei na manhã seguinte no quarto de hóspedes da minha amiga, me sentindo como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Meu celular estava explodindo. 10 chamadas perdidas de Maddox, 5 de Carol, uma sequência de mensagens de texto que iam de vamos conversar a ameaças completas. Ignorei todas. Eu não estava pronta para lidar com aquilo ainda, não até ter um plano. Eu não voltei para casa. Em vez disso, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Era estranho, como se eu estivesse vivendo uma vida dupla, sentada em reuniões analisando dados, enquanto todo o meu casamento desmoronava ao fundo. Ao meio-dia, recebi uma nova mensagem de Maddox. Se você não voltar para casa, vou tirar suas coisas. Ah, então agora estávamos jogando. Respondi, vai em frente. Só garante que não toque em nada que eu comprei. Não deve ser difícil, já que eu paguei por quase tudo naquele apartamento. Silêncio. 1 hora depois, outra mensagem. Você está sendo ridícula. Precisamos conversar. Não precisávamos. Deixei no visualizado. Naquela noite me hospedei num hotel. Ainda não estava pronta para enfrentá-lo sozinha. Sentada na cama rolando as mensagens no celular, pensei nos meus próximos passos. Opção 1. Voltar, discutir e tentar consertar as coisas. Ah, claro. Opção 2. Arrumar minhas coisas, ir embora de vez e nunca mais olhar para trás. Ou opção 3. Fazer com que eles se arrependessem de ter mexido comigo. Adivinha qual eu escolhi? No dia seguinte, apareci no nosso apartamento enquanto Maddox estava no trabalho. Troquei as fechaduras. Depois, passei por todos os recibos, extratos bancários e confirmações de pedidos online que consegui encontrar. Tudo que provasse o que eu havia pago. O aluguel, os móveis, o seguro do carro, até o maldito Wi-Fi. Quando terminei, tinha uma lista sólida do que era meu. E eu não ia sair de lá sem isso. Maddox chegou em casa às 6 da tarde. Tentou usar a chave, mas não funcionou. Abri a porta só o suficiente para ver sua cara estúpida e chocada. Que diabos é isso? Eu pago por este apartamento, eu disse. Se quiser entrar, pode pedir com educação. Ou melhor ainda, arranje seu próprio lugar. O rosto dele ficou vermelho. Você está louca. Não, só estou cansada de ser usada. Você não pode fazer isso. Já fiz. Ele empurrou a porta tentando me forçar, mas eu tinha uma surpresa preparada. Minha amiga Sam apareceu. Sam é ex-militar, forte como um tanque e não leva desaforo de ninguém. Eu pensaria 2 vezes, camarada, disse ela, cruzando os braços. Maddox congelou. Sam sorriu. Só estamos aqui para pegar as coisas dela, sabe? Já que ela é quem realmente pagou por elas. Maddox parecia prestes a explodir. Você está destruindo tudo. Não, corrigi. Você fez isso sozinho. Como era de se esperar, Carol se envolveu imediatamente. Ela me ligou naquela noite, gritando. Você trancou meu filho fora da própria casa. Não, eu me tranquei dentro da minha casa. Você está tentando destruir essa família. Engraçado. Achei que essa família fosse sobre ajudar uns aos outros. Onde está a minha ajuda, Carol? Sua pequena. Eu desliguei. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail com tom jurídico vindo da Carol. Ela deve ter pesquisado no Google como soar como advogada porque estava uma bagunça. Você está retendo ilegalmente contribuições financeiras do seu cônjuge, o que constitui abuso financeiro. Se você não pagar imediatamente sua parte exigida para a família, tomaremos medidas legais. Eu ri tanto que quase derrubei meu café. Medidas legais por não dar meu salário para eles? Encaminhei o e-mail para meu advogado que respondeu com uma frase. Isso é um absurdo. Ignore. Então eu ignorei. Mas eu sabia que eles não iam parar. Carol estava desesperada. E pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. 1 semana depois, recebi uma ligação do meu banco. Temos uma transação suspeita na sua conta conjunta. Eu não tenho conta conjunta. Está no nome do Maddox, mas o seu salário foi depositado nela, e alguém acabou de tentar sacar $5.000. Meu estômago revirou. Aquele mentiroso miserável. Fui direto ao banco. Descobri que Maddox havia vinculado meu depósito de pagamento diretamente à conta dele, sem minha permissão. Sentei de frente para o gerente do banco, que já estava desconfiado. Você pode provar que não autorizou isso? Ah, eu podia. Mostrei e-mails, mensagens e capturas de tela. Maddox não tinha acesso às minhas contas do trabalho. Não havia autorização escrita. Isso era fraude. Você gostaria de registrar isso como roubo de identidade? Perguntou o gerente. Eu sorri. Sim, eu gostaria. Quando Maddox descobriu que congelei a conta e fiz uma denúncia de fraude, ele surtou. Você acabou comigo. Não, você acabou consigo mesmo. Então ele tentou sua última cartada patética. Eu te amo. Podemos consertar isso. Você me roubou. Você deixou sua família me tratar como um caixa eletrônico. Não sobrou nada para consertar. Depois de registrar a denúncia, cortei todos os laços financeiros com Maddox. Nova conta bancária feita. Cartões de crédito bloqueados. Depósito direto do trabalho alterado. Maddox estava oficialmente por conta própria. Eu esperava mais mensagens, mais ameaças, talvez algumas crises dramáticas.
O que eu não esperava era o que aconteceu em seguida. Uma semana depois de cortar Maddox da minha vida, recebi uma carta pelo correio. Eram os papéis do divórcio. Mas havia algo estranho. Primeiro, eu ainda não havia entrado com o pedido. Segundo, os papéis listavam um acordo financeiro ao qual eu nunca concordei. Eu tinha que pagar ao Maddox $2.500 por mês em pensão, cobrir o seguro-saúde dele e entregar 50% das minhas economias. Fiquei olhando para os papéis. Isso era algum tipo de piada? Nenhum advogado em sã consciência redigiria algo tão unilateral. A não ser que Maddox e Carol tivessem forjado tudo. Liguei para o cartório. Nenhum registro de pedido de divórcio. Eles falsificaram os documentos. Mandei uma mensagem para Maddox. Boa tentativa. Esses papéis são falsos. Sem resposta. Então fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Levei os papéis a um advogado de verdade. No momento em que ele os olhou, ele riu. Isso não é só falso, é ilegal. Eles acharam mesmo que você não ia verificar? Aparentemente sim. Foi o que pensaram. Com a ajuda do meu advogado, abri um processo contra Maddox e Carol por fraude e tentativa de coação financeira. Fraude por forjar documentos legais. Coação financeira por tentar me extorquir. Também registrei um boletim de ocorrência separado. Maddox não era apenas preguiçoso. Ele era um criminoso. Carol não era apenas controladora. Era cúmplice. Eles acharam que poderiam me prender. Em vez disso, se encurralaram. 2 semanas depois, Maddox me ligou em completo pânico. Você precisa retirar as acusações. Por que eu faria isso? A polícia foi até meu trabalho. Me interrogaram na frente do meu chefe. Talvez você não devesse ter cometido fraude. Maddox nunca tinha enfrentado consequências reais. Carol sempre o salvava. Mas desta vez, ninguém podia salvá-lo. Carol tentou. Apareceu no meu trabalho, invadiu o saguão e começou a gritar que eu estava arruinando a vida do filho dela. A segurança teve que escoltá-la para fora. Suas últimas palavras antes de ser arrastada. Você vai se arrepender disso. E ela estava certa. Porque a próxima coisa que ela fez mudou tudo. Uma semana depois do surto, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o senhorio do Maddox. Estou ligando porque entendi que você era financeiramente responsável pelo aluguel do Maddox. Não, eu não era. Que estranho. Seu nome está listado como fiadora no contrato de aluguel dele. O quê? Eu nunca tinha assinado nada relacionado ao apartamento de Maddox. O que significava que ele ou Carol tinham forjado minha assinatura. De novo, pedi ao senhorio que me enviasse uma cópia do contrato. E lá estava, a minha assinatura. Só que não era minha. Carol havia falsificado. Isso não era apenas fraude. Era roubo de identidade. Neste ponto, eu já tinha provas suficientes para enterrá-los. Registrei outro boletim de ocorrência. Carol recebeu uma visita da polícia. Dessa vez, ela não invadiu meu trabalho nem me ameaçou por telefone. Ela ficou em silêncio. Por quê? Porque sabia que havia cavado a própria cova. E eu estava mais do que feliz em deixá-la cair nela. Maddox finalmente desmoronou numa noite. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era ele. Desculpa. Por tudo. Fiquei olhando para a tela. Eu deveria sentir alguma coisa. Mas não senti. Porque eu sabia que aquilo não era arrependimento verdadeiro. Maddox não estava arrependido pelo que fez. Estava arrependido por ter sido pego. E eu estava finalmente livre. Depois da tentativa patética de desculpa do Maddox, soube que estava na reta final. As acusações de fraude contra ele e Carol estavam sob investigação. A polícia já havia interrogado os dois. E a situação estava feia. Muito feia. Carol, que passou anos controlando todos ao seu redor, agora estava em pânico. Ela não era tão poderosa quanto pensava. E Maddox? Ele estava em queda livre. Então veio a maior revelação. Numa noite, eu estava sentada no sofá, lendo meus e-mails, quando surgiu um novo assunto. Urgente. Você precisa ver isso. Era de uma mulher que eu não reconhecia. Oi, não sei se você lembra de mim, mas namorei o Maddox há alguns anos. Acabei de descobrir tudo o que está acontecendo e acho que você precisa saber de uma coisa. Anexadas estavam várias capturas de tela. Mensagens entre Maddox e Carol. Extratos bancários com pagamentos identificados como mãe e reembolso de empréstimo. Um documento legal com a minha assinatura forjada. E o pior de tudo, um contrato com meu nome, concordando em sustentar financeiramente a Carol por 5 anos. Ele estava datado de antes de Maddox e eu nos casarmos. O que significava que isso tudo era o plano desde o começo. Eu não era a esposa. Era o plano de aposentadoria. Não mandei mensagem para Maddox. Não liguei. Fui direto para a casa da Carol. Quando ela abriu a porta, seu sorriso falso desapareceu instantaneamente. Você precisa ir embora. Entrei assim mesmo. Quer explicar isso? Perguntei, mostrando meu celular. Os olhos dela se fixaram na tela. As mensagens. O contrato. As provas. Ela engoliu em seco. Pela primeira vez parecia nervosa. Eu não sei o que você acha que encontrou. Corta o teatro, Carol, gritei. Você planejou isso. Você planejou tudo isso antes mesmo de a gente se casar.
Você me armou para bancar essa sua família patética. Ela abriu a boca para negar, mas então Maddox entrou. Seu rosto empalideceu. O que está acontecendo? Pergunte à sua mãe, respondi, ainda segurando o celular. Ele olhou para a tela e seu corpo inteiro enrijeceu. Pegos. Carol tentou disfarçar. Isso é antigo. Não é o que parece. É exatamente o que parece, gritei. Você sabia. Virei-me para Maddox. Você sabia que ela estava me usando e entrou na onda dela. Ele não conseguia nem me encarar. Diz, eu desafio você. Diz na minha cara que você não sabia. Silêncio. Era toda a confirmação de que eu precisava. Você é um mentiroso, um trapaceiro, um covarde. Minha voz tremia de raiva. Passei anos achando que você só estava perdido, tentando se encontrar. Mas não, você sabia exatamente o que estava fazendo. Ele finalmente explodiu. O que eu devia fazer? Gritou Maddox. Você tinha tudo. Uma carreira. Dinheiro. Mamãe estava sofrendo. Eu não tinha nada. Então, em vez de ser um homem e trabalhar pela sua própria vida, você decidiu roubar a minha? Carol entrou na conversa. Não fale assim com ele. Ele é seu marido. Não mais. Ela congelou. O quê? Acabou. Eu já tinha iniciado o processo de divórcio. Estou pegando de volta tudo que é meu. E depois que o processo por fraude for concluído, você e seu filho podem apodrecer juntos. Carol gritou. Maddox implorou. Mas eu saí andando e nunca mais olhei para trás. Algumas semanas depois, o caso de fraude foi encerrado. Maddox foi acusado de roubo de identidade e fraude. Ele pegou liberdade condicional e ganhou um antecedente criminal, o que significa que conseguir um emprego seria um pesadelo. Carol foi obrigada a pagar multas por forjar documentos legais. Tentou lutar na justiça, mas o juiz enxergou através de todas as mentiras dela. A família inteira deles desmoronou. Jason e Kylie, que sempre riram às minhas custas, viraram as costas para Maddox quando ele não pôde mais viver às minhas custas. E eu floresci. Consegui um emprego ainda melhor. Mudei para um novo lugar, sem nenhum parasita tóxico ao meu redor. Conheci alguém novo. Alguém que realmente me respeita. E a melhor parte, nunca mais precisei lidar com eles novamente.